É impossível ser um bom vendedor se você não domina o básico da venda consultiva bem feito. E no módulo 2, a gente abordou ali o que você precisa fazer em cada uma das etapas para garantir a qualidade desse processo consultivo. No módulo 1, a gente falou das principais competências de vendas e sobre como trabalhá-las e como que funciona a aplicação dessas competências quando a gente está se relacionando com outra pessoa e outro adulto no processo comercial. No módulo 3, a gente procurou mostrar que para bater meta todos os meses e trabalhar com performance sem prejudicar a saúde, você precisa não só dominar a base teórica, não só entender as competências e habilidades necessárias para ser um bom vendedor, mas também ter uma série de atitudes e hábitos que fazem com que você esteja mais preparado e apto para bater metas com consistência, ou seja, ser um vendedor top performer, que entrega os resultados e não prejudica a sua saúde e a sua vida pessoal. Essa aula é um compilado de boas práticas e atitudes que eu pesquisei com vendedores que batem metas. É reflexo também muito da minha experiência e do que eu fazia para bater metas com consistência por longos períodos. Essa aula é resultado de pesquisa e acompanhamento com vendedores top performance, além da minha experiência própria e a experiência de outros professores, no que a gente considera como o mais importante, além do universo de vendas, ou seja, o mais importante que você como vendedor precisa ter como atitude, como hábito, para garantir esses resultados consistentes sem prejudicar a sua saúde. Não sei se eu te falei, mas quando a gente escolheu os professores para dar cada um desses módulos, um dos critérios que a gente não abriu mão foi escolher professores que já venderam e que já performaram por um longo tempo. Então essa aula procura trazer um pouco do que esses professores, o que o time de vendedores atual desses professores, que na maioria dos casos são gerentes, fazem para garantir uma performance consistente. Então vamos às dicas. A primeira dica é ter uma abordagem numérica do seu funil. A gente vê que na maioria dos casos não é por não saber vender que o vendedor não bate meta, mas a grande dificuldade é estabelecer uma consistência no resultado. Então a gente percebe que grande parte das dificuldades é entender esse aspecto numérico do seu funil. A gente já falou isso na aula de Geoflow, mas o bom vendedor, ele sabe a cada dia do mês, a cada semana, quantas oportunidades ele precisa trabalhar. Ele sabe ali ao final do dia, mesmo que ele não tenha vendido, se foi um bom dia ou um mau dia, um dia de sucesso, um dia que ele precisa correr atrás ao longo da semana para recuperar. Então a primeira dica muito importante que a gente traz é: fique um expert no que se vende, saiba fazer bons diagnósticos, domine o módulo 2 como ninguém, mas traga essa abordagem numérica. Saiba quantas atividades você precisa fazer diariamente, semanalmente, quantas oportunidades você precisa ter no funil para garantir determinado resultado no final do mês. A segunda dica, que está totalmente atrelada e só é possível se você obedecer a dica anterior, é o ritual do Day One, do dia 1. A gente vê que vendedores que batem meta e vendedores que não batem meta demoram cerca de 1 a 5 dias, a primeira semana, para entrar no eixo e ter uma visão clara do mês que vem ali para frente. Uma dica que eu trago para todos os vendedores, batendo ou não meta, é construir um ritual no primeiro dia do mês subsequente, onde você faz uma reflexão do seu funil, tira aquelas oportunidades que não deveriam estar ali, dá todos os seus losses, oportunidades perdidas, reaquece outras oportunidades que você deu como perdidas no tempo anterior, mas que com o processo do não baseado no aprendizado faz sentido você reaquecer no momento. Então estabeleça o período para fazer uma autorreflexão, entender o que você vai fazer diferente e, batendo ou não batendo meta, planejar aquela primeira semana. Esses primeiros dias são fundamentais, principalmente em ciclos de vendas curto. E se você estabelece um ritual para zerar o game e virar a chave para esse novo mês, você sai na frente. O vendedor ele tem esse tempo de letargia pós-fechamento e essa visão numérica da dica anterior, provocada nesse ritual no primeiro momento do mês subsequente, faz com que você como vendedor se previna e saiba qual que é o esforço necessário para fazer com que aquelas oportunidades avancem em direção ao fechamento. Lembre-se, o vendedor que domina o processo de vendas consultiva, muitas vezes ele tem dificuldade nessa visão numérica. Ele não bate meta ou bate, passa os primeiros dias ali sem um volume adequado de atividades. E não ter esse controle numérico vai impactar no resultado do final do mês. Então as primeiras duas dicas estão correlacionadas. Tenha essa visão numérica e, batendo ou não batendo meta,
zere o mês passado, tire o aprendizado, gere o funil e projete o próximo mês. Você sabe que você fez esse ritual bem feito quando você sabe ali a cada semana, a cada dia, o número de atividades que você precisa fazer para bater a meta no final do mês. A dificuldade agora não é saber vender, mas saber o número de atividades diárias que você precisa fazer para bater meta de forma consistente, ou seja, todos os meses. A terceira dica a gente abordou bastante na aula de qualificação no módulo 2. Está relacionada a desenvolver o próprio score de vendas. A gente viu que os melhores vendedores não são aqueles que se comunicam melhor ou aqueles que ligam mais, mas aqueles que sabem ler a oportunidade e conseguem se adaptar frente ao que ele viu. Então entender ali no primeiro momento, perceber as características e vícios dos prospects, né? Aquele tipo de comportamento que você sabe que tende ao não fechamento, aquele tipo de problema que quando aparece você sabe que tem determinada correlação com o que você vende. Ajuda muito você controlar e fazer com qualidade as duas dicas anteriores, que passa por ter uma visão numérica. Para você ter uma visão numérica, você tem que afiar a sua leitura do prospect e desenvolver esse scoring de vendas, que como eu falei na aula de qualificação do módulo 2, está relacionada à visualização do tamanho do problema no momento que o prospect fala com você e a sua adaptação, o que como vendedor você faz para ter o menor ciclo de vendas possível com a maior taxa de conversão. Ou seja, acelerar o processo, explicar melhor, né, trazer outra pessoa, enfim, a atitude que você toma com base na sua leitura. Os vendedores que performam, eles sabem ler muito bem a oportunidade e, sobretudo, eles se adaptam com a velocidade necessária para fazer com que o processo de vendas consultivo seja adequado com o que ele identificou. A quarta dica é para você, como vendedor, ser o seu próprio canal de originação. Hoje em dia o mercado é dinâmico, você está presente no LinkedIn, nas redes sociais, você tem um grupo de contato. E independente se você trabalha com leads outbound, leads inbound, que vem ali do conteúdo, você fica sujeito à safra. E ninguém gosta de não bater meta e colocar a culpa no marketing ou na área de inteligência comercial. Um fato que a gente percebe dos vendedores que batem meta todos os meses é que constantemente eles munem por conta própria o funil. Ou seja, eles originam oportunidades de forma proativa, seja por indicação, por participação em redes sociais, participação em eventos quando isso era possível, mas ele transita pelo mercado, ele está presente, ele não fica sujeito ao não batimento de meta da área anterior. Se você depende da matéria-prima gerada por outra área, a partir do momento que ela não te entrega as oportunidades, você não vai bater a meta e vai assumir esse fracasso? Você vai justificar o seu não batimento de meta mais um mês nas costas do marketing? Tá certo que ele não entregou as oportunidades necessárias, no volume, numa qualidade. Mas como vendedor, quantas oportunidades por conta própria você colocou no seu funil? Os vendedores que batem meta, eles não aceitam a justificativa que a meta não foi batida porque a lista não veio em qualidade ou quantidade suficiente. Ele assume o protagonismo do seu resultado, o protagonismo da sua performance e todos os meses ele fomenta o próprio funil com oportunidades que ele mesmo gerou. E aqui vale muito a aula da Natália sobre criatividade e as dicas de fechamento relacionadas à indicação. A próxima dica foi bem abordada pela Débora na aula de saúde mental. O trabalho do vendedor muitas vezes pode ser agressivo, pode ser baseado ali em metas, em cobrança, e é muito importante que o vendedor não fique recluso e viva apenas aquele ambiente. Então entenda ali o que é importante para o seu aspecto pessoal, o que é seu indivíduo e cuide da saúde. O vendedor que faz terapia, por exemplo, ele tende a acumular menos estresse, porque ele tem um momento toda semana, quinzenalmente, para falar sobre a situação dele. Então ele externaliza, ele alivia. Se você tem hobbies ou pratica um esporte, isso pode ajudar muito também a você ter um equilíbrio entre as fatias ali da pizza da sua vida. Então entenda o que significa saúde para você e não deixe com que a performance e a pressão de vendas impacte sua saúde mental. A gente percebe que o vendedor que bate meta e performa todos os meses, ele também tem um cuidado pessoal, ou seja, ele sabe que para performar e para viver nesse ambiente de muita pressão, ele precisa estar bem. Então ele separa e prioriza todas aquelas ações e práticas que fazem importante e que trazem saúde para ele mesmo. Tem um plano de desenvolvimento individual. A dinâmica do nosso trabalho é uma dinâmica de meta, de atividade, de performance. Então por que não levar isso para a nossa vida pessoal? Além de bater a meta, o que você quer conquistar?
O que você quer fazer com o dinheiro da comissão? A gente traz até uma planilha ali e uma orientação no próximo conteúdo de como construir um plano individual de desenvolvimento, seja estudo, seja físico, ganhar massa muscular, perder peso, fazer mais atividade física, ler determinado livro, aprender um novo idioma. O que a gente sabe, tem certeza, é que a partir do momento que você tem uma meta, tem um plano, você se desenvolve com uma maior velocidade. E seria injusto você trabalhar com essa dinâmica no seu trabalho e não levar ela para a sua vida pessoal. Então, uma vez que você vai trabalhar com metas de desenvolvimento no trabalho, dê o mesmo valor e o mesmo cuidado para suas metas pessoais. Isso ajuda você a crescer em outros aspectos, isso ajuda você a direcionar a energia para outras questões e não simplesmente para vendas, construir outros hobbies, ter outras sensações de vitória que certamente vão impactar positivamente na sua performance em vendas, no seu trabalho. Então tenha um plano de desenvolvimento individual, onde, independente do que importa para você, você construa ali uma correlação entre o seu trabalho e o propósito, que nada mais é do que outras coisas em vários aspectos da sua vida que você deseja alcançar. A última dica é arrisque-se. O vendedor ele deve mudar na medida que o mercado muda, ou seja, constantemente. Agora mesmo a gente está numa situação de mercado ali que faz com que a gente se reinvente e fazer da mesma forma, fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes não parece muito sensato. A grande lição aqui é que, diferente de marketing, o growth de vendas, aquele efeito catalisador que faz a gente sair da zona de conforto, está relacionado a se arriscar, a fazer algo diferente, a se provocar. E é um pouco do que a gente tentou transmitir ao longo deste curso para vocês. Uma visão de vendas baseada em opiniões diversificadas de diferentes professores que têm visões diferentes, mas que têm um ponto em conjunto, a inconformidade, a vontade de fazer diferente. Então, se você é vendedor, deseja performar, deseja entregar valor para o seu cliente, entenda que essa é uma profissão de adaptação, que à medida que o mercado se adapta, você precisa também se reinventar para conseguir acompanhar e não ficar para trás. Por fim, eu trouxe essa frase que tem como objetivo exemplificar a nossa ideia lá quando esse curso era apenas uma ideia. Nós somos o que fazemos, mas somos sobretudo o que fazemos para mudar o que somos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha aprendido bastante, mas algo que eu preciso ressaltar é que o conteúdo de vendas ele é lógico. E nesse momento você deve ter percebido isso. A aplicação desse conteúdo no seu contexto é o grande desafio. Então, simplesmente aprender o conteúdo não é o suficiente. Você precisa aplicar o conteúdo, aplicar a sua realidade o tempo todo. Entender cada um desses frames, como ele funciona no seu contexto. E a partir do momento que você aplica e tem um resultado diferente, você pode falar que sim, você teve sucesso com aquele conteúdo. Então o desafio está na aplicação. E eu acho que essa frase do Galiano exemplifica muito bem o que a gente queria provocar. Aguarde o seu feedback para saber se realmente você ficou com esse ímpeto de mudar, se durante esse curso você saiu da zona de conforto, porque como ele mesmo diz, o que transforma a gente, o que muda a nossa realidade é o que a gente faz, é como a gente age para ser o efeito dessa transformação. Assim como na profissão de vendas, eu espero que esse curso tenha te tirado da zona de conforto, tenha feito você pensar e, sobretudo, tenha te motivado a amanhã a fazer vendas com mais qualidade e de uma forma diferente. Nos vemos na próxima.